hoje nós nos valemos da Lei 12.850, que finalmente traz ali não somente uma definição mais clara, com pormenores, né? Como também atende aqueles outros requisitos que nós falamos, como, por exemplo, formas de cooperação, de obtenção diferenciada de provas, né? Como o caso da colaboração premiada, infiltração policial e várias outras situações. Então, eu vou ler aqui o preâmbulo, que diz o seguinte: a Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. Altera o Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal, revoga a Lei 9.034, essa de 95 que eu acabei de falar para vocês. Vocês lembram da LINDB, né? Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que fala sobre revogação, repristinação e outros institutos nos quais tratem sobre a validade e a eficácia das leis. Lembram disso? Aqui, nesse caso, já no preâmbulo, deixa claro que a lei está sendo integralmente revogada. Ou seja, nenhum dos dispositivos da Lei 9.034 de 95 tem mais aplicabilidade, ok? E dá outras providências. Então, o artigo 1º já traz aqui a definição, que diz: esta lei define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Olha que interessante, procedimento especial, não é? Você não pode ali utilizar-se, por exemplo, do procedimento ordinário, procedimento sumário, não. Na verdade, essa legislação penal especial ela traz, assim como é o caso da lei de drogas, porém a lei de drogas não tem tantas peculiaridades como é o caso da lei de Orcrim, tá? E o parágrafo 1º diz o seguinte: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Então vejam, a primeira característica que a lei traz para a caracterização do crime de organização criminosa: a participação mínima de 4 pessoas. 4 pessoas devem estar previamente ajustadas e com unidade de desígnios, né, como normalmente consta das denúncias feitas pelo Ministério Público: fulano, ciclano, beltrano, previamente ajustados e com unidade de desígnios, ou seja, já estavam certos de praticar a conduta criminosa. Beleza? Beleza. Você vai estar pensando, mas Oscar, isso daí você está descrevendo concurso de agentes, descrito ali no artigo 29 do Código Penal. Então, mas a lei tomou um cuidado muito certo de dizer: não basta que estejam 4 pessoas unidas com o mesmo propósito, de forma antecipada, né? Não basta. É necessário que elas estejam estruturalmente organizadas, com divisão claras de tarefa. E com a intenção de obter vantagem direta ou indiretamente. E eu entendo que essa direta ou indiretamente abriu margem para o entendimento, talvez demasiadamente prejudicial ao investigado, posteriormente ao acusado. E digo por quê. O crime de organização criminosa, ele é punido exclusivamente a título de dolo direto. Ou seja, se a pessoa faz parte de um esquema, ela tem que saber que faz parte de um esquema. Tem que saber que faz parte de um esquema claramente e saber que aquilo, além de tratar de procedimento ilícito, de prática de crime,
ele ainda trará uma vantagem, direta ou indiretamente. Por que eu estou falando isso? A despeito da lei que foi cautelosa nesse aspecto, o Ministério Público, com todo respeito ao órgão do Ministério Público que tem, entendo que tem deturpado, a acusação tem deturpado o entendimento no que diz respeito às condutas dos envolvidos. E vou dizer por quê. Muitas vezes o crime organizado não só funciona como se fosse uma empresa, tamanha organização, tem um chefe, tem uma pessoa que é o mentor intelectual, tem uma pessoa que trabalha no financeiro, tem outra pessoa que trabalha na logística, tem outra pessoa, ou seja, cada um tem sua função pré-determinada. Às vezes não é somente a cara da empresa, muitas vezes as pessoas utilizam uma empresa. E uma das pessoas que estão na cadeia produtiva, né, que cumpre uma das funções, é um funcionário que exerce tão somente a função para a qual ele foi contratado. Imaginemos alguém que trabalha na logística de uma grande empresa e é responsável por fazer a liberação dos caminhões que entram, aliás, os caminhões que saem, né, liberação dos caminhões, e fazer também o cadastro, fazer a contabilidade ali das pessoas, dos caminhões que entram com os produtos. Tão somente no sentido de conferir a mercadoria, o horário que chegaram os caminhões e tudo mais. Bom, João da Silva foi contratado para quê? Logística. Eu vejo quem entra e vejo quem sai, só isso. Estou registrado como o quê? Justamente exercendo essa função. O que eu fazia? Essa função. João da Silva, você não acredita. Você não acredita. Os caminhões que você liberava, eles eram carregados de cocaína. Ou então eles eram produtos de estelionato, eles eram produtos de roubos de carga. Como que ele ia saber? Lembra que eu falei que esse crime só é punido a título de dolo direto? Ou seja, o João da Silva está fazendo só o que ele entrou para fazer. Ele não sabe que ele está, sem querer querendo, como diria o Chaves, sem querer querendo, ele é uma peça importantíssima. Ele está ali fazendo o que ele tem que fazer. É uma questão de aparência de boa fé. Percebe? Então, nesse sentido, eu falo que existem excessos porque, normalmente, quando é feita uma investigação criminosa, sobre organizações criminosas, não raro existem ali medidas acautelatórias, dentre elas, prisões cautelares. E a prisão preventiva muitas vezes é feito o requerimento, né? A representação pela autoridade policial ou pelo órgão do Ministério Público, se a investigação estiver correndo pelo Ministério Público. Muito embora também pode o Ministério Público requerer, mesmo sendo feita a investigação pela polícia, mas normalmente não é assim que acontece, né? Cada um faz o pedido conforme esteja presidindo. E o juiz muitas vezes se convence antecipadamente pelo que foi trazido e pintam ali na representação pela prisão uma pessoa como se fosse ali um monstro integrante da organização criminosa, e o pobre funcionário é tão somente um funcionário que quer trabalhar. Só que até explicar, 6 horas da manhã já entraram na casa dele, todos armados, mão na cabeça, ninguém se mexe, a esposa assustada, os filhos assustados, ele assustado, ele vai preso, e para provar o contrário, demora o ritmo do processo, que aí é lento. E lá chegando, no dia da audiência, durante a instrução, ele consegue provar e às vezes é solto, é inocentado, mas a vida dele já acabou. Percebe como é complexo essa situação? É complexa essa situação? Então, por isso que eu digo, a pessoa tem que saber que faz parte da organização criminosa. Por quê? Porque haverá uma ferição de vantagem direta ou indireta. Tá certo? A vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais. E uma coisa interessante,
as infrações penais têm que ter pena máxima de 4 anos para cima. Não é qualquer tipo de crime. Ou seja, é possível investigação de organizações criminosas para a prática de contravenções penais? Não. Não. Por motivos óbvios. Tá certo? Não pode. A pena máxima tem que ser de 4 anos para cima. Que não é o caso das infrações de menor potencial ofensivo e das contravenções penais. Entenderam? Então, vejam bem, numa situação dessa, quando você verifica operações que foram deflagradas para investigação de jogo do bicho, ou de jogos de azar, máquinas de caça-níquel, e acontecem as medidas acautelatórias, normalmente vários outros crimes, e esses sim, justificam as penas de 4 ou mais, né, a pena máxima de 4 ou mais, e aí sim podem ser investigados pela organização criminosa. Entenderam? Oscar, e a associação criminosa? Eu vou explicar no próximo vídeo para vocês a diferença entre a associação criminosa, que é do artigo 288 do Código Penal, que é a partir de 3 pessoas, é muito parecido, mas a diferença tem que ser observada com cautela, senão você erra isso. Tanto no exercício da advocacia, como nos exames da OAB, concursos públicos, tá certo? Veja, lá na associação criminosa, qualquer crime. Lá não existe essa exigência de crimes cuja pena máxima seja de 4 anos ou mais. Não, lá qualquer crime, tá certo? Então nós vamos verificar na próxima aula a diferença. Aqui, qual que foi a intenção? Isso daqui não é nem uma aula, é um bate-papo, né? Qual foi a intenção? Trazer para vocês o fator histórico, como que isso foi desenrolando internacionalmente e no nosso ordenamento jurídico brasileiro, tá certo? Como que o Brasil desenvolveu uma legislação especial a respeito disso. Fizemos a leitura agora com alguns exemplos, né? Falando sobre o artigo 1º e o parágrafo 1º que traz a definição propriamente dita do crime de organização criminosa. Demos alguns exemplos para que vocês possam visualizar, como sempre digo, o exemplo ele acaba ajudando a você a conseguir visualizar realmente uma situação concreta. A situação concreta ela traz ali uma verdade à sua mente, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Estaremos postando diariamente no mesmo horário, tá certo? Não percam. Fica com a gente aqui no canal do YouTube. E se você só assiste o nosso canal e não é inscrito, quero pedir uma força para você. Se inscreva no meu canal, tá certo? Oscar Cursos de Treinamentos no YouTube. Se inscreva. Ativa o sininho para você receber as notificações quando chegar vídeos novos. E dá um like. Se você aperta o like lá, o joinha, eu vou saber que você está gostando dos vídeos. Colabora, compartilha com os amigos, tá certo? Essas informações são importantes para estudantes, para advogados, para pessoas que são curiosas, muitas vezes querem saber. Oscar, eu não sou do ramo do direito, mas eu quero entender isso daí. Eu escuto falar de organização criminosa todos os dias e eu nunca consegui entender. Então é isso, beleza? Se tiver alguma dúvida também no meu Instagram, Oscar Cursos e Treinamentos, manda no direct, eu respondo sempre, beleza? Valeu, um abraço a todos.